Nessa aula, a gente vai começar a ver como podemos transformar as geometrias básicas do Blender em objetos personalizados, através do que chamamos de modelagem poligonal. A gente já viu que quando a gente seleciona um objeto no Blender, a princípio, a gente pode mover, rotacionar e dimensionar o objeto livremente. A gente pode interagir dessa forma direta com o objeto quando ele está com um modo de interação chamado Object Mode. Se a gente estiver com uma geometria selecionada e olharmos aqui no canto superior esquerdo da 3D View, veremos este menu aqui. Este é o Interaction Mode menu, e ele permite que a gente escolha o modo de interação do objeto. O modo padrão é o Object Mode, que permite que a gente interaja com o objeto como um todo, selecionando e transformando ele livremente. Se a gente abrir esse menu, veremos outros modos de interação. E se a gente estiver com uma geometria selecionada e quiser editar a forma do objeto com ferramentas de modelagem poligonal, a gente vai habilitar aqui o Edit Mode. Nessa aula, a gente vai conhecer os componentes estruturais do objeto e vamos ver como selecionar e manipular esses componentes. Se a gente olhar aqui ao lado do Interaction Mode menu, veremos 3 botões. Esses botões permitem a gente escolher qual componente estrutural da geometria a gente vai poder selecionar. São 3 os componentes estruturais da geometria: vértices, arestas e faces. Se estivermos com o componente vértice ativo aqui e a ferramenta Box Selection ativa aqui na toolbar, poderemos selecionar os vértices do objeto. E, a princípio, a forma de selecionar esses componentes é a mesma usada para selecionar os objetos no Object Mode. A gente pode clicar em cada vértice individualmente para selecionar eles. Podemos adicionar novos vértices à seleção mantendo a tecla Shift pressionada. Podemos clicar em um lugar livre da 3D View para limpar a seleção. E podemos criar janelas de seleção para selecionar grupos de vértices. O próximo componente estrutural é a aresta, que pode ser ativada nesse botão aqui. Quando ele está ativo, podemos usar os mesmos comandos de seleção para selecionar as arestas do modelo. E, por fim, podemos ativar o modo de seleção de faces aqui em cima, para usar os comandos de seleção para selecionar as faces inteiras do modelo. E quando a gente estiver com qualquer componente ou grupo de componentes estruturais selecionados, a gente pode usar as ferramentas de transformação para mover, rotacionar e dimensionar essa seleção. Dessa forma, podemos começar a editar a forma do modelo inicial. Observe agora um aspecto importante sobre o modo de edição dos objetos. Quando estamos com um objeto no modo de edição, as ferramentas de seleção, movimentação, rotação e escala só funcionarão para os componentes do objeto que estiver selecionado. Se a gente tentar selecionar outro objeto qualquer, como a câmera ou a luz, veremos que a gente simplesmente não consegue fazer isso. Então, para que a gente possa voltar a poder selecionar os demais objetos da cena, a gente deve sair do Edit Mode, indo ao Interaction Mode menu e clicando em Object Mode. Com isso, a gente vai ver que a gente já consegue selecionar os demais objetos normalmente.
Agora, eu vou selecionar e apagar esse cubo inicial da cena e criar uma UV Sphere para poder mostrar mais alguns comandos de seleção. Para isso, eu vou apertar Shift-A e, no submenu Mesh, vou clicar em UV Sphere. Agora, eu vou entrar no Edit Mode desse objeto. Só que dessa vez, eu vou usar um atalho para isso. E o atalho para entrar no Edit Mode da geometria selecionada é a tecla Tab. Muito bem, agora eu vou mostrar como a gente pode selecionar de forma rápida loops inteiros de vértices, arestas e faces. Para selecionar um loop inteiro, basta manter a tecla Alt pressionada e clicar sobre uma aresta. Isso vai funcionar tanto para o modo de seleção de vértices, como para o modo de seleção de arestas e até mesmo para o modo de seleção de faces. Sendo que no modo de seleção de faces, a direção do loop selecionado vai depender de onde na face você clicar. Se você clicar com a tecla Alt pressionada mais perto das arestas verticais, ou seja, por aqui ou por aqui, vai selecionar um loop horizontal. E se clicar mais perto das arestas horizontais, ou seja, por aqui ou por aqui, vai selecionar um loop vertical. E, por fim, se você quiser selecionar múltiplos loops, basta combinar o atalho para selecionar loops com o atalho para adicionar mais componentes à seleção, ou seja, Shift e Alt. Então, se eu manter as teclas Shift e Alt pressionadas, eu posso ir clicando e adicionando novos loops à seleção. E esses são os principais comandos de seleção do Edit Mode do Blender. Na próxima aula, a gente vai ver como inserir e remover arestas de um objeto para que a gente tenha mais controle sobre a estrutura dele e possa criar formas personalizadas.